O Rio de Janeiro continua lindo, né, gente? Muito bom, Rio de Janeiro. E sabe quem vem hoje diretamente do Rio de Janeiro para falar com você no programa Noivas em Foco, que está começando? É ela, Manuela César, do blog Colher de Chá. Cada vez mais a procura, os acessos, né? A curiosidade. As mulheres hoje são muito mais modernas e antenadas, e a procura pelos blogs cresce cada vez mais. No cenário casamento, quem lidera é ela, o blog Colher de Chá, por Manuela César, hoje no nosso programa Noivas em Foco, com uma exclusiva para você aqui no nosso programa diretamente do Rio de Janeiro. Então vamos sambar junto? O Noivas em Foco só está começando. Il était brun, le teint basané, le regard timide, les mains tout abîmées. Il taillait la pierre, fils d'ouvrier. Il en était fier, mais pourquoi vous riez? Non, ne le jugez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et la peur. Vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde. I've got chills, they're multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying is electrifying. Nosso programa Noivas em Foco hoje começa em super bom tom, porque nós vamos falar para você, noiva, você que tem curiosidade de saber aí dos seus antepassados. Eu convidei a Manuela César, que é uma blogueira incrível. Seja bem-vinda, Manuela. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada por aceitar o convite do nosso programa. Ela, que é do blog mais conhecido, um dos melhores aqui que nós temos à disposição, blog Colher de Chá. Manuela, eu gostaria de saber a mudança do casamento. Quais foram as principais mudanças do casamento século XIX ao século XXI? Então, o século XIX, ele já é o finzinho da era do Antigo Regime, né? Que é uma época mais medieval, que era aquela época em que o casamento ele não tinha nada a ver com amor, né? Até 1817, por exemplo, foi o ano que a Leopoldina saiu da Áustria para se casar com Dom Pedro I, né? E eles casaram por procuração, nunca tinham se visto. Apesar de que Leopoldina foi uma noiva diferente, ela se encantou pela foto do Pedro. Mas a tia dela, Maria Antonieta, também se casou por procuração, foi enviada da Áustria para se casar com o rei Luís XVI na França, né? Para apaziguar ali uma possível guerra. Então, na verdade, e nem nunca tinham se visto. Então, assim, o casamento, ele não tinha nenhuma associação com o amor naquela época antiga, né? Mas o casamento vem se transformando ao longo do tempo. E aí, na virada de 1850, já começa a emergir uma classe burguesa, né? A monarquia, com aqueles paradigmas feudais, né? Aquilo começa a mudar para uma coisa mais capitalista, do self-made, da pessoa que, através do trabalho, consegue a sua autonomia. E isso libera um pouco o casamento da função de manter uma propriedade ou manter um sobrenome, né? A gente consegue ver o casamento tendo mais liberdade nessa época para acontecer
movido por um sentimento, motivado por um sentimento, e as pessoas buscavam a sua ascensão social no trabalho. Começa a surgir essa burguesia com essa mentalidade de indivíduo, né? Que é uma coisa que surgiu. E isso favoreceu muito os casamentos. E depois, na década de 1950, já 100 anos depois, acontecem diversas guerras, né? A televisão chega aos lares e emerge uma geração revolucionária, né? As pessoas que vão para as ruas, que vão lutar contra as ditaduras, que vão lutar contra as guerras, pedir paz e amor, né? E também pedir por um amor livre, né? Elas falavam amor livre, porque eles viam muitos dos seus pais que às vezes até se casavam por amor, mas que não podiam se divorciar, e ainda era uma relação de muito, que apesar de ser motivada pelo amor, o homem ainda se sobrepunha muito, as mulheres ainda eram meio que obrigadas a serem submissas, estava até no contrato de casamento isso, né? Então, na verdade, assim, 1950 foi um ano muito forte, porque surge esse movimento, começa a surgir esse movimento de emancipação feminina, a revolução sexual, a Brigitte Bardot, né? Então as mulheres, elas começam a ir para as ruas e começam a trabalhar e começam a ganhar voz. E a partir daí, acontecem algumas mudanças sociais que vão propiciar que homens e mulheres comecem a se olhar de igual para igual. Então, hoje, a gente tem casamentos que são motivados por amor e em relações que têm tudo para dar certo, porque homens e mulheres cada vez mais se veem como iguais e como companheiros, né? Então, depois do casamento, o homem cozinha, o homem troca a fralda do filho, a mulher trabalha, a mulher também pode ganhar mais do que o homem, isso não é um problema para a relação. Então, na verdade, hoje eu sou um pouco suspeita para falar, mas eu acho que casar nunca foi tão moderninho, porque casar nunca foi tão revolucionário. A gente nunca casou só por amor, assim, dessa forma, esse casamento que tem tudo para dar certo, né? Que tem essa igualdade como base. Então, eu acho que hoje é a era do seja moderninho, case por amor. Store. Vestidos para madrinhas e convidadas especiais que fazem questão de se vestir bem. Os melhores trajes para festas de Sorocaba e de toda a região. Conheça Lorit Store, Avenida General Osório, 1347, no bairro Trujillo. Ligue 3014 2940. Finos, exclusivos, personalizados com muito amor, a delicadeza de uma lembrança, gravado na memória. Rebeca Jateados, porque recordar é viver. You see. Legal. Existe uma fórmula, Manuela, para esse casamento do amor durar para sempre? Porque a mulher decidiu, ela é moderna, ela é autossuficiente, ponto. Agora, ela também quer casar por amor e quer que dure para sempre. Eu acho isso muito interessante porque a gente viu assim, nos anos 90, as mulheres foram muito radicais, toda ruptura é muito radical, né? Então, anos 70 até os anos 90, as mulheres focaram no mercado de trabalho, não era uma atitude antenada você se casar de véu, grinalda, buquê, as mulheres rasgaram o sutiã e hoje a gente vê as mulheres resgatando valores. Então, as mulheres pegaram de volta
o corcelê, as saias volumosas, né? A seda, o tule. As mulheres querem de volta o véu, a grinalda, e elas querem de volta também serem boas esposas, mas não no sentido submisso. Ela pode ser uma excelente profissional, autônoma, mas ela pode gostar de fazer biscoitinho com o filho, ela pode gostar de cozinhar o prato favorito do marido, e aí não é uma questão de obrigação, é uma questão de amor, e vice-versa, e o homem também pode fazer isso pela mulher, né? Então, se eu posso dar uma dica, um segredo assim que eu faço no meu casamento, eu sou casada há 6 anos e sou muito feliz, graças a Deus, e eu acho que na verdade o que faz dar certo é o diálogo, é o entendimento, é você discutir, aconteceu alguma coisa que não está bacana, é sentar olho no olho e se abrir e conversar. Eu acho que isso sempre acaba resolvendo as coisas. Eu acho que é você olhar o outro com amor e com esse sentido de igualdade, de cumplicidade. Ninguém está acima de ninguém, ninguém tem que ter mais voz do que ninguém, né? Então acho que isso que é a grande base. E uma dica que eu dou para as noivas é trocarem votos. Eu acho que na cerimônia de casamento, você ter um momento em que você fala para o seu noivo as suas intenções da vida que você quer ter com ele, e você ouve dele também as intenções dele com você, os desejos dele, o que eles estão levando de melhor um para o outro. Isso ser dito na frente de todo mundo como testemunha, pais, sogras, tios, melhores amigos, né? Todo mundo ali abençoando isso. Eu acho que isso realmente é uma chuva de bênção, é um momento transformador, é muito emocionante, né? De fato. E eu acho que isso serve como uma base muito boa para ao longo do casamento, se acontece alguma coisa que não é muito legal, isso se fortalece, isso é um porto seguro para onde o casal pode voltar, para a raiz da relação e regar essa plantinha diariamente, porque o casamento ele tem que ser cuidado na rotina, não é uma coisa eventual que você vai, não é só levar para a mulher para jantar no dia dos namorados ou aniversário de casamento, é no dia a dia você respeitar, você ser parceiro e você saber ouvir o outro e ter objetivos em comum. E eu acho que o preparativo de casamento é um primeiro projeto comum, que é um bom desafio e um bom exercício para isso. Que ótimo se todos seguissem essa linha mesmo. Todos teriam um final feliz. Aliás, não vamos dizer em final. Não, essa palavra não está correta. Felizes para sempre, né? Ou que seja infinito enquanto dure, como já dizia o poeta, né? Que eu acho que essa que é a grande liberdade que a gente vive hoje, né? De poder se jogar e acreditar. E o que vier vem, que seja bom, né? Momento oportuno, não poderia deixar de dizer algumas palavras. Eu fiquei completamente extasiado de ver aquela lancha e aquela anja dentro naquela lancha e vindo para se casar comigo. Eu fiquei extasiado e a emoção foi algo maravilhoso, mas algo mais estava presente no meu corpo e foi o Espírito Santo de Deus. Porque alguns podem dizer, eu sei que é só emoção, de fato é emoção. Aí pode explicar o porquê da emoção e qual é a reação que causa no corpo. Eu sei que pode explicar, mas é o Espírito Santo de Deus, eu sei como Ele me toca. Foi Ele que me tocou e o meu corpo se travou, meu estômago se travou, meus lábios fecharam, eu dizia, não consigo sorrir. Mas era o Espírito Santo de Deus, a sua presença, o seu sinal, a sua bênção. E esse é o maior dos privilégios, saber que estamos debaixo da bênção de Deus, sendo ministrados por homens consagrados ao Senhor. Eu estou muito feliz. A Laís, ela é surpreendente. A Laís é uma mulher linda, maravilhosa, mas as suas qualidades não se limitam a apenas essa beleza exuberante. Ela é uma mulher de muitas qualidades. Eu tenho o privilégio de conhecê-la, talvez como ninguém, certamente como ninguém. Ela é carinhosa, cuidadosa, alegre, expressiva, contagiante.
ela faz com que eu consiga viver melhor a minha vida, principalmente a minha vida diante de Deus. Ela é companheira, verdadeiramente companheira. Existe uma cumplicidade entre nós, uma amizade, uma honestidade, uma integridade. E esse momento aqui eu me sinto tão à vontade, porque eu sinto que é um momento tão nosso, é um momento tão especial. A Laís é uma mulher a quem meu coração confia, porque acima de tudo ela é uma mulher protegida por Deus. E Deus tem um ciúme pessoal com a vida dela. E é nesse momento que eu fico pensando: será que Deus sabe o que Ele está fazendo? Será que Deus é meio louco? Porque se é um presente precioso, que é para os pais, é visivelmente um presente preciosíssimo para os pais, imagina para esse Deus que está me concedendo a sua filhinha, que a única coisa que me resta é a pergunta: como devo então proceder? Se Deus está me concedendo a sua filhinha, esse presente tão precioso. Uma coisa eu estou certo, de que como eu amar esta mulher no decorrer da minha vida, isto vai exemplificar a minha devoção a Deus, o quão real ou não é a minha devoção a Deus. E mais do que isso, a maneira como eu amar essa mulher vai evidenciar a minha estadia na eternidade com Deus. É sério isso. Porque eu creio que nesse momento aqui eu recebo a confirmação de um chamado para ser um marido. Que o casamento é o principal de todos os ministérios. E se eu não falhar nesse, eu sei que eu não vou falhar em nenhum outro. Então é com muito temor e tremor que eu fico diante desse Deus que me concede tudo isso. Esse presente tão precioso. E meu coração, ao receber esse presente, fica muitíssimo grato. Porque disse o sábio: aquele que encontra uma esposa encontra o favor do Senhor. E eu encontrei Laís. Vestidos para madrinhas e convidadas especiais que fazem questão de se vestir bem. Os melhores trajes para festas de Sorocaba e de toda a região. Conheça Lorit Store, Avenida General Osório, 1347, no bairro Trujillo. Ligue 3014 2940. O dia mais especial da sua vida deve ser celebrado em grande estilo. Terguel Rigor Noivas e Noivos.
Manuela, fala um pouquinho agora do Colher de Chá. Colher de Chá é um blog que eu criei. Eu criei ele em janeiro de 2013, nesse padrão que ele é hoje. Antes eu tinha um blogspot pessoal, que eu falava das minhas impressões de recém-casada, mas depois eu vi que eu gostava muito mesmo era de falar de casamento, que quando eu casei há 6 anos foi uma experiência muito transformadora. Eu senti na pele como que fazer o casamento junto com meu marido, minha sogra, minha mãe, toda a família, esse envolvimento realmente selou. A gente até já morava junto há 1 ano, mas quando meu marido me pediu em casamento, me deu o anel, me fez uma surpresa, realmente mexeu, acendeu uma luz e aquilo transformou a nossa relação numa relação muito mais sólida. Então eu recomendo que as pessoas se casem e fiz o blog um pouco para compartilhar a experiência que eu tive. Nem tudo deu certo no meu casamento, assim, quem foi achou maravilhoso, mas internamente eu sei que aquilo ali podia ser melhor e tal. Então eu falei, eu acho que eu vou compartilhar isso. Eu sou jornalista, gosto de pesquisar também. E aí resolvi fazer o blog e é isso, o blog está no ar já há 2 anos e meio e graças a Deus ele deu muito certo. Hoje ele é meu único trabalho, eu sobrevivo 100% do meu blog e eu faço eventos também para fazer o encontro entre noivas leitoras e fornecedores parceiros. Então a gente faz a ponte entre bons fornecedores e noivas também que têm o perfil desses fornecedores, que sejam noivas criativas, noivas que querem apostar nessa celebração. Então acho que o Colher de Chá tem essa missão de falar do amor, da celebração do amor, de como isso diferencia os dias e a vida da gente. Gente, conversei com a Manuela César, do Colher de Chá. Passa o endereço para quem está em casa. Claro, é www.colherdechanoivas.com. A gente tem também o Instagram, @blog Colher de Chá Noivas, e o Face, né, que é a fanpage, que é o facebook.com/Colher de Chá Noivas. É um super prazer receber essa fofura de pessoa que entende muito do assunto. Você noiva, gente, não deixe de acessar. Colher de Chá é o que tá bombando. Só tem 2 anos e faz esse sucesso todo, mulher. É verdade, né? Foi rápido, mas eu acho que esse tema motiva muito. Casamento criativo, acho que todo mundo quer. As noivas estão muito antenadas, estão buscando isso, né? Manuela, muito obrigada pela sua participação no nosso programa Noivas em Foco, viu? Muito obrigada, fico muito feliz. Gente, vou desejar também um lindo casamento para todas vocês noivas e noivos. E olha, entra mesmo na página dela e pegue todas as dicas para que você tenha aí o seu dia mais do que especial. Esse é o Noivas em Foco e a gente continua. Bom dia, a dica que eu dou é para você, mulher que deixou o cabelo sempre mais bonito, sempre vai fazer uma química que é um pouco agressiva, venha conhecer a hidratação com gel que nós temos aqui no salão. O cabelo fica estritamente hidratado, saudável e com brilho. Pode vir conferir que você vai gostar. Tá? Um abraço, um beijo para todos. From the sun, people get ready, 'cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes. Oh my, my, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know wherever you go, you can always come home.
Lorit Store. Vestidos para madrinhas e convidadas especiais que fazem questão de se vestir bem. Os melhores trajes para festas de Sorocaba e de toda a região. Conheça Lorit Store. Avenida General Osório, 1347, no bairro Trujillo. Ligue 3014 2940. Ai, gente, o programa Noivas em Foco de hoje tem que acabar, né? Porque tudo que é bom também dura pouco. E olha, hoje tivemos no nosso programa um bate-papo super bacana com uma pessoa que é queridíssima no país todo. Colher de Chá é o blog com a Manuela César. Foi um sucesso a nossa entrevista e você confere a partir de agora no YouTube, na internet, no nosso Facebook também, na nossa página. E o Noivas em Foco de hoje agradece mais uma vez a sua companhia. A gente se encontra no próximo domingo. Noivas em Foco, seu grande dia começa aqui.